Olá, para você que está mais uma vez de olho aqui no nosso Pode Causar, e hoje a gente trouxe um assunto de extrema importância, né? Nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos e divórcios diante dos relacionamentos abusivos. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui hoje a psicóloga que trabalha com mulheres que sofreram situação de abuso, e ela vai explicar um pouco melhor para a gente, que é a Lili Pacheco, e também a minha amiga, adorei que você veio aqui hoje, Mayara Rufino. Tudo bem, meninas? Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, um prazer falar sobre esse tema que eu acho de suma importância. Então, eu queria começar com você explicando um pouco, né? Você é psicóloga. Sim. E qual que é o seu foco, né, de trabalho, né? Quais são as pessoas que mais procuram você? Certo. Bom, eu sou psicóloga comportamental, também sou facilitadora do método Louise Hay, que trabalha com o desenvolvimento do amor próprio, da autoestima e do amor próprio. Então, hoje o meu público, na sua maioria, são mulheres que vêm de relações desgastadas, relações abusivas, mulheres que estão com baixa autoestima, que têm dependência emocional, dependência financeira. Então, eu atendo homens, mas a maioria são mulheres. E o meu trabalho é justamente esse, né? Desenvolver, fortalecer a autoestima e o amor próprio, para que ela tenha condições de ter aí de repente, sair da relação, ou ficar na relação de uma maneira mais saudável. Então, esse é o meu foco do meu trabalho. E quando que a mulher normalmente busca ajuda? Então, é assim, às vezes ela não sabe que ela está numa relação abusiva, muitas vezes. Ela sabe que a relação está ruim, acontece algumas coisas, ela fala, nossa, não está muito legal, ele está me tratando diferente, às vezes com abuso psicológico, porque a relação abusiva, o que ela é? Ela é uma das partes, ela usa o poder para manipular, para controlar o outro. Então, controlar amizades, a roupa, né? Você está falando isso. Exatamente. E aí ela acha que é cuidado, né? Por um momento, cuidado. Daqui a pouco vem uma agressão verbal, gritos. E aí ela começa a perceber que não está fazendo muito bem. Então, algumas chegam nessa situação e aí outras já estão em casos mais extremos, que já são agressão física, muitas vezes, né? Já está partindo para esse lado. Mayara, quando que a pessoa te procura realmente para, eu quero dar um fim nessa situação e para se divorciar? Como que chega essa mulher para você? Então, olha, geralmente, Aline, essa mulher, ela vem de um ciclo de violência, tá? O que é esse ciclo de violência, inclusive até colocado na vida da Maria da Penha, que foi aqui a precursora, né, que lutou muito, né, que eu falo que é uma mulher que não quis se calar, né, depois eu conto um pouquinho da história dela. Mas é o seguinte, esse ciclo da violência é o seguinte, ele começa com uma tensão, tá, essa mulher, quando ela vê que tá nesse ciclo. O que é? A tensão primeiro, que é geralmente o nervoso, assim, ele fica nervoso, eles tinham uma discussão, então é a tensão do casal. Depois dessa tensão vem a agressão, tá? Agressão física, psicológica, patrimonial, né, todo esse tipo de agressão, principalmente a física. Quando ela chega pra mim, já a maioria é assim, tá? E depois, o que acontece com esse homem chamado ciclo da violência? Ele se arrepende dessa situação e começa a agradar, a fazer atos de carinho. O que é? Eu mando flores. Não foi minha culpa, você que me provocou. Isso é muito, eu só escuto isso todos os dias. Não, mas eu tô achando que eu que tô provocando ele. Não, você não tá provocando ele. Né? Ele teve uma atitude violenta. Se sentir culpada. Se sentir culpada, sempre. E atitudes carinhosas depois. Ou seja, eu pago isso, eu te levo pra jantar, eu mando flores, mando presente. Só que ela já chegou num ponto que aí, quando ela resolve por fim nessa relação, aí piora a situação. Mas normalmente já durou muito tempo essa situação, já está, né? 6, 8 anos. Porque ela acredita realmente que ele tá melhorando. Que ele vai melhorar. Esse é um ciclo vicioso. É um sempre acredita. Ciclo da violência. O lua de mel. Vive bem, daqui a pouco até o próximo episódio de viver uma violência de novo. E o abusador de relacionamento, normalmente é um narcisista, né? Você que é psicóloga, acho que pode falar melhor sobre isso. Mas ele já escolhe a vítima perfeita desde o começo?
Eu acredito que eles acabam se atraindo também. O abusador tem feridas também emocionais, muitas feridas. Ele acaba atraindo uma vítima que tem muita coisa parecida com ele, eles se complementam de alguma maneira. E, inclusive, isso é muito importante, você falou que ele do abusador, né? Porque a lei reconheceu isso. Inclusive, eles estão agora em situações de punição, fazendo eles tratar. O que, assim, foi uma inovação da lei, porque não tinha, sim, né? Agora foi incluído faz um tempo, eu tenho que pegar aqui o artigo quando começou. Mas foi acrescentado essa situação de botar o agressor para ser tratado, porque, na verdade, o problema é com ele. Ele é o abusador. Ele é praticar atos de violência. Então, ele faz esse ciclo doentio. São duas pessoas doentes. Isso que eu ia falar, porque ela também tem uma dependência emocional, né? Eles se atraem e acabam vivendo esse ciclo doentio. Os dois precisam. E são causas, quando a gente vai se aprofundar, né, sobre, quando eu vejo nas minhas pacientes, são padrões lá atrás, padrões que existem já familiar. Muitas vezes a mãe viveu isso, porque todo o nosso repertório de vida, a nossa autoestima, ela é formada lá quando na infância, de 0 a 7 anos. Então, a nossa autoimagem, ela é formada ali. Então, se a gente tem também um modelo externo, nossos pais, são as pessoas que a gente está olhando ali. Então, eles estão mostrando pra gente como que a gente vai entender o mundo. Então, se naquele lar não teve acolhimento, não teve amor, se era um lar que existia muitas brigas, violência, então ela já entendeu que relacionamento funciona assim. Então, ela sai pro mundo, mesmo que ela fala, não, eu não quero viver isso, mas o único modelo que ela tem de vida, de relacionamento, é esse. E ela atrai esse tipo de homens também, porque ela também está machucada, veio de uma relação machucada com os pais e atrai isso para a vida dela. Mas o perfil parece que é sempre o mesmo, né? Você sabe que eu tenho uma situação até para contar aqui. Alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, eu tinha uma amiga solteira que ela era muito minha amiga, assim, a gente estava quase todo dia juntas, né? E de repente ela começou a namorar. E aí, ela começou a namorar e ela meio que sumiu das redes sociais, ficou meio em off, assim, e tal. E eu lembro que eu tava grávida da Lara na época. E aí eu postei alguma coisa lá nas redes sociais, falando... Vou até mudar uma coisa ou outra aqui da minha história, porque eu não... né, enfim, não quero expor quem é a pessoa. Sim. E aí, eu postei alguma coisa assim, algum desabafo. porque tem gente que... quando é nossa amiga, não sei o quê, mas depois que começa a se relacionar, não procura mais, não sei o quê. E aí uma outra pessoa que eu não conhecia, mas que ela tava, não sei porquê, lá no meu Facebook, uma outra moça, ela me procurou e falou assim, eu queria tomar um café com você, pode ser, eu não entendi muito bem. Ela falou assim, você tá falando da fulana, né? Aí eu falei, sim, como que você sabe? Ela falou, porque eu já namorei com essa pessoa que ela tá hoje. E essa pessoa vai precisar muito da sua ajuda. Então, assim... Aí eu fui tomar um café com essa pessoa. E aí ela me falou que esse cara, né, que tava com a minha amiga até então, tinha aparecido na vida dela como um príncipe encantado, com flores, chocolate no trabalho todos os dias... então parece que é como se ele estudasse a dependência emocional ali da vítima, né? Sim. E aí depois ele, enfim, começou, se apresentou pra família e... sedutor, né? Pediu a mão do pai dela em casamento, uma coisa assim, aquele romance de novela. Né? E aí depois começou, porque mulher minha eu não gosto que use unha vermelha, porque mulher minha não usa, porque se me ama não precisa colocar uma saia tão curta. Ela falou assim, Aline, de repente eu comecei a olhar pra mim, eu tava igual uma evangélica lá da congregação cristã de saia até o pé, sem esmalte na unha, sem maquiagem, apagada. E aí quando eu me dei conta, eu tive que apagar todas as minhas fotos das redes sociais. Olha isso. Aí ela criou um perfil de casal junto com ele e de repente ele tinha acesso às contas dela, os cartões de crédito dela e enfim. E o engraçado é que assim, esse casal que se formou, o ex dessa outra moça, até hoje eles estão juntos, eles têm 2 filhos juntos e
Nas vezes que a gente se encontra, eu pergunto, e aí, tá tudo bem e tal? Ai, tá tudo ótimo. Ela nunca reclamou dele. Que coisa. Ela nunca reclamou dele pra mim. Então, e eu nunca contei essa história. Eu nunca falei que uma ex dele me procurou pra falar isso e aquilo. Então, assim, eu resolvi nunca falar pra ela também e deixa eles, né? Sim. E se um dia ela precisar de mim, com certeza eu vou estar de braços Sim. abertos. Mas o padrão é esse mesmo? Sim. O Sim. padrão, até que você, com a história da Maria Penha que eu falei, né? Ela era uma pessoa culta, farmacêutica da USP, fez mestrado na USP, conheceu o marido na USP, né? Ele estava fazendo doutorado, especialização em economia. Justamente, ela relata isso. Ele era muito simpático, muito querido, muito agradável, uma pessoa maravilhosa, a família adorava. E outro problema que a gente encontra com as mulheres é esse: ele seduz a própria família. E a família fica contra, mesmo às vezes apanhando. É muito comum. Eu tive muitas clientes que falavam, olha, eu apanho, ele faz então uma tortura psicológica comigo, mas a família tá do lado dele. Por que eu vou largar ele? Imagina, ele é uma ótima pessoa. Você tá entendendo aonde que vai? Não é só uma decisão dela e o casal. E sim a própria sociedade já impõe, a família impõe, acha aquilo um absurdo. Né? Porque ele perante a sociedade, é uma pessoa agradável. Te confunde muito. Porque é velado mesmo, acaba sendo velado esse padrão, esse comportamento. Porque você fala, nossa, a hora ele tá te tratando bem. Daqui a pouco tem um surto lá, tá te xingando. Você não sabe que... É o ciclo da violência. Ele realmente tem esses altos e baixos dentro da relação. Só que aí vai vivendo, vai passando por muitos anos. Eu vivi uma relação abusiva por muitos anos. Por 9 anos. Eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Eu era muito nova e nem se dava nome, né? Como hoje tá informação. Porque era normal, tóxico. A pessoa se comportar daquela forma, é dele mesmo. Ele é agressivo, ele é assim. Ele tem ciúmes, você que estava usando uma roupa assada. Né? A culpa é da vítima. Você sempre se culpa, e né? Aí, a culpa é da vítima. Eu ia cada vez mais se afastando, porque ele realmente faz isso, né? O manipulador, ele é uma manipulação mesmo. Ele vai tentando tirar você do ciclo de amizades, aí você vai se afastando. Fulano não presta. Sai das redes sociais. Olha, sua mãe. Daqui a pouco você está vivendo o mundo dele. Então, a cada episódio que tem de abuso, a pessoa vai ficando cada vez mais fragilizada e desacreditada de si, porque ela não tem força. Ela acha que a vida dela é só aquela pessoa. Ele tira os amigos, os amigos dele. Você não tem força para sair. Amigos. Então, para você sair de uma relação tóxica, abusiva, tem que ter muita força mesmo, tem que ter apoio, ajuda emocional, ajuda jurídica, psicológica, porque você não consegue. Você fica lá realmente confusa, tentando entender o que está acontecendo. Gente, mas ele trata tão bem. Aí o pai vem e fala, não, meu pai era contra. Você vai terminar, mas não, ele era uma ótima pessoa. Ele é. E a gente não pode... então, ele agrada todo mundo, né? Que nós estamos numa sociedade, né, machista, e que demorou 19 anos para uma lei chegar, né? A Lei Maria da Penha, ela teve 2 tentativas de feminicídio. Uma, quando ela resolveu romper essa relação, que antes era amigável, era amistosa, ela entrou no ciclo da violência. E depois, quando ela resolveu romper, ele deu um tiro nas costas dela enquanto estava dormindo e ficou paraplégica. Enquanto isso, ele manipulou todo mundo, falou que um assaltante entrou na casa e já se imagina, não fez nada. Ela voltou depois de internada, ele manteve uma cárcere privado por 15 dias, tentou matá-la no banho, eletrocutada, então segunda tentativa de feminicídio, e aí ele só conseguiu ser punido pela primeira vez depois de 8 anos. Aí depois de 8 anos, mais 4 para a segunda tentativa de feminicídio. E aí foi uma luta dessa mulher para conseguir que ele seja... e aí ele fez ela assinar a procuração. Tem muito disso. Ele toma o patrimônio, né? Então, ele começou a vender as coisas, ela fez, nesses 15 dias que ela ficou com cárcere privado, assinar a procuração, ter posse das contas, é muito comum. Sim. Os homens, não, a conta é conjunta, mas ele controla. É ele que vê o que você gastou. Aí tem lá o plim, né, no celular, ele tá controlando toda a parte financeira. Toda a parte financeira. Controla até o dinheiro dela, né? A gente tem agora aí a história da Ana Hickman, né? Que é bem isso, né? É bem isso, entendeu? Aí essa mulher lutou, veio organismos internacionais, puniu o Brasil porque não se punia. Esse moço conseguiu, o marido, né? O ex-marido, artifícios jurídicos e tal, porque não se punia. Não se tinha uma lei, né? Contra a violência patrimonial, né? Existia meios separados para se punir, mas não existia uma lei específica para proteção. E aí, depois dessa
luta dela, né? Que eu falo que é uma mulher que não se calou, Sim. né? E a palavra, acho que a frase dela é por ela e por todas, chega de violência, né? Por ela e por todas, né? E ela lutou até que em 2006 fosse promulgada a lei, né? 11.340 de 2006, só em 2006, entendeu? Então, assim, e aí o ciclo dessa violência, e não se fazia nada, e sempre os homens têm razão, e os homens, né? E é difícil, uma sociedade ainda machista. Eu acredito ainda que nós temos uma sociedade machista. Muito machista, né? E eu acho que são passos de formiga, né? Muito de formiga. Pra gente conseguir... Melhorou muito. Reverter isso, né? Acho que hoje tem mais conscientização, né? E eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Né? Tocar o dedo. Ferida. Qual que são as estratégias assim que você usa nas suas terapias para retomar, para que essa mulher retome a sua autoestima? Ela precisa primeiro reconhecer que ela é um ser independente do outro. A primeira coisa, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar mesmo o fortalecimento da autoestima com coisas básicas. Então, se olhar no espelho, se reconhecer, gostar do que tá vendo, porque ela tá com a autoestima lá embaixo. Ela já não se reconhece mais, não se gosta. Então, trabalho, vai lá no espelho todos os dias. Eu amo você, eu estou do seu lado. Então, fazer as pazes consigo própria, a primeira coisa. Né? E depois ela ir ganhando força, ganhando autonomia no dia a dia dela. Olha, isso aqui eu consegui resolver sozinha, sem contar para o outro. Olha, o que você mais você pode incluir na sua vida que você vai fazer para você? Uma atividade física, o que mais? Sair com as amigas, se arrumar. Então, são coisas pequenas, mas que a pessoa, ela esquece. Ela tá vivendo só a vida do outro. Porque o outro pode fazer tudo. O outro é liberado. Ele pode sair, ele pode... tudo. Até ter outras mulheres, ter a mãe, tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E ela não, né? Ela não pode absolutamente nada. Ela vive. E é um medo. É um medo mesmo que tem. Então ela precisa reconhecer que ela tem essa força, que ela tem essa capacidade. Mas ela não, sozinha ela não consegue mesmo. E você acha que é comum, acontece muito, eu não sei, de a mulher de repente conseguir, depois de um tempo, sair de uma relação abusiva e entrar em outra? Existe um padrão? Existe. É o que a gente estava falando aqui, né? Do caso da Ana Hickman, por exemplo, ficou muito claro, né? Que existia um padrão ali que é onde ela viveu isso na casa dela, com a mãe. A mãe viveu uma relação tóxica e abusiva, né? De muita agressão. E ela só repetiu isso na casa dela. Porque inconsciente você traz... A gente... traz o nosso comportamento, ele é 5% consciente. O outro restante é inconsciente. Então é como se você tivesse um banner, eu falo isso para as minhas meninas, né? Como se a gente tivesse um banner, uma informação interna que falasse assim, olha, vem porque eu sei lidar com rejeição, olha, eu sei lidar com abuso, porque eu aprendi isso na minha casa. Eu entendi isso de mundo, mesmo quando eu não quero viver isso. Então, o que precisa fazer? Trazer para a consciência. Eu espero de verdade que a Ana Hickman também consiga fazer isso agora, né? Ter essa oportunidade, que ela precisa de terapia. E ela vai ter que olhar a relação do pai e da mãe, perdoar o pai dela, enfim. Vai ter um processo muito profundo para ela interromper esse ciclo na vida dela. Para que daí ela tenha um relacionamento mais... Uma ajuda psicológica e uma Exato. ajuda jurídica, Exato. né? Infelizmente anda junto, não tem o que fazer, né? Sim. Ela precisa desses dois suportes. Né? Quando procurar uma advogada? Olha, quando percebeu, né, que essa relação não tem mais como, é fadada ao insucesso, né? Vai ser sempre essa situação de ciclo vicioso, o que não te respeita mais, né? Aí essa mulher, ela tem que tomar uma decisão. Eu sei que envolve patrimônio, envolve filhos, muitas das vezes, é muito difícil, mas também, o que eu falo sempre para as minhas clientes, é com essa pessoa que você quer viver o resto da sua vida? Você é doente, você tá bem agora, é nova, é jovem, você envelheceu, é com essa pessoa... Você acha que ela vai cuidar de você? Se ela faz isso agora, se ela te maltrata agora, se ela te humilha agora, ela vai cuidar de você numa doença? Porque a gente não sabe de amanhã. Porque a gente busca sempre, né, que esse relacionamento dê certo. E aí, é com essa pessoa que você quer a sua velhice, que a velhice não é fácil? Então, esse questionamento ela tem que se fazer e pensar, olha, é a hora de procurar uma ajuda, primeiro emocional, e uma ajuda jurídica e tomar as atitudes que têm que ser tomadas, porque vai ficar infeliz o resto da vida. Algumas clientes falam assim depois, às vezes até uma situação financeira ruim, porque realmente existe um perdimento financeiro ali. Doutora, não tem o que pague a minha paz de espírito.
Então, quando ela fala isso, eu falei, meu Deus, né? Então é isso. Não que a gente faça feliz divórcio, porque é um casamento, é uma família, mas não tem jeito, ela vai ficar infeliz também o resto da vida. As mulheres saem prejudicadas com o divórcio? Olha, eu vou falar que ainda sai, né? Porque ela que fica com a maioria dos deveres, com as crianças, com a escola, com as coisas, vamos dizer, chatas, né? E o marido, hoje tem alguns maridos que estão participando mais da vida dessa criança, né? Estão participando mais, mas ainda não é a maioria. É o contrário, praticamente o abandono emocional que eu falo. Ainda sobra mais para a mulher, sim. Tanto financeiramente, ter que ir à luta, voltar a trabalhar e resolver tudo, ainda cuidar dos filhos, cuidar da casa. Então não é fácil, não. Mas ela tá mais feliz, isso é importante. Que conselho que vocês duas dariam para uma mulher que, de repente, ela assistindo isso, ela fala, opa, eu acho que isso que eu tô vivendo não é normal, deve ter alguma coisa errada, que ela tá se questionando a partir desse momento, ao assistir esse episódio aqui com a gente. Posso falar? Pode. 1 a cada 5 mulheres sofrem violência, né? Nós precisamos parar de romantizar relacionamentos tóxicos. E quem ama não fere, quem ama não silencia e quem ama não mata. Denuncie. Escutar, sim, a sua intuição, sabe? Todos nós temos uma voz interior que tá falando, olha, isso aqui não tá legal. Então, dá voz para isso, escute, procura ajuda. Familiares, eu sei que muitas vezes, né, a pessoa tem vergonha, mas um apoio, por onde começo, né, uma amiga, então começar a ir atrás disso, e aí até chegar a um psicólogo, né, sim, precisa de ajuda. Eu diria que num relacionamento amoroso, o outro, ele tem que chegar na sua vida para somar, para te fazer feliz. Se você busca num relacionamento uma pessoa e percebe que você a maior parte do tempo está sofrendo, está chorando, é sinal que alguma coisa não está bem. Então, talvez seja a hora de você olhar para dentro de você, para olhar para isso aí. E aí a gente tem aqui a Lili Pacheco para ajudar você. Fala das suas redes sociais aí, sim. Lili. Como eu disse, né, vivi uma relação abusiva, sei como é esse processo na pele, né? Então tá aqui meu Instagram, Lili Pacheco, oficial, lá eu falo, dou voz para isso, conto bastante, falando que é uma relação abusiva para todo mundo ficar atento com isso. E a gente tem também a Mayara, né, que pode te ajudar aí na parte de direito, né, na parte das leis. Deixa suas redes sociais, fala um pouquinho. A minha rede social particular, assim, né, pessoal, é Mayara Rufino 13, e do escritório também, né, da minha sociedade de advogados, que é Rufino Murata, _advogados. Quero agradecer, então, a presença de vocês aqui comigo hoje. Eu acho que esse bate-papo é de uma importância social muito grande, né? E para você que ficou com a gente aqui até agora, o meu muito obrigada. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu tô como Aline Bergamini no Instagram e também com o Instagram do Pode Causar, pode com demudo _causar. Um grande beijo para você, espero que tenha mudado alguma coisa dentro de você, se é que você passa por essa situação que a gente falou aqui até agora. E um grande beijo e até o próximo Pode Causar.